Olá! Seguimos para mais uma rodada de painéis simultâneos aqui no nosso palco 360 graus. Tudo pronto. O QR Code já está disponível no telão, portanto, aqueles que não tiveram a oportunidade de responder a pesquisa de satisfação, fica o convite para que vocês escaneiem o QR Code e respondam a nossa pesquisa, tá certo? Vamos sem mais delongas, seguindo com o nosso cronograma, porque o nosso conteúdo ele é ininterrupto. Ou seja, a gente segue, né, na velocidade da internet, bem rápido. Então vamos lá. O nosso painel de agora, ele tem o título de Regulação de Plataformas e ECA Digital, equilibrando o ecossistema e inovação. E para conduzir esta conversa, eu convido a Paula Bernardi, ela que é diretora de políticas públicas da Internet Society. Seja muito bem-vinda, Paula. Pode vir, por favor. Convidamos o analista da SaferNet, Guilherme Alves. Como vai? A sócia da VMCA Advogados, Marcela Matiuzzo. Seja bem-vinda. O chefe do gabinete do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, Paulo Henrique de Oliveira. Seja bem-vindo, Paulo. E a vice-líder do Conselho da Abrinte, Cristiane Sanches. Seja bem-vinda mais uma vez, Cris. Bom dia. Boa tarde já, na realidade. Eu peço que vocês aguardem só um minutinho e dentro de instantes nós vamos iniciar, tá? Com todos juntos. Aqui no painel roxo, nós teremos comunicação que move resultados. E vamos receber Mari Rocha. Olá, Mari, seja bem-vinda. Uma alegria contar com sua participação. Sucesso e um excelente debate para você. Na realidade, palestra, né? Aqui no amarelo temos a nova cara da conectividade no Brasil, Offload, otimizando custos operacionais e ampliando a cobertura. Vamos receber Katie Pierozzi, por favor, seja bem-vinda. Acompanhada de Cláudio Bertoldo e Guilherme Rogieri, eles que são da Mambo Wi-Fi. Sejam bem-vindos. E aqui no nosso palco azul, nós vamos seguir com a seguinte temática. Nós tínhamos uma palestra cujo título era Empreendedorismo Digital no Provedor de Internet da Sobrevivência à Reinvenção, com Celso de Moraes. Mas ele, lamentavelmente, não pôde estar aqui conosco hoje por questões de saúde. Mas o nosso querido amigo Rogério Couto, ele vai assumir a palestra e ele vai estar aqui conosco agora. Então, seja muito bem-vindo. Como vai? Bem? Mas é isso. Agora sim, podem iniciar as sessões. Obrigada. Agora sim. Boa tarde a todos. Sou Paula Bernardi, da Internet Society. Agradeço o convite, primeiramente, da Abrinte aqui, em nome da Cristiane, para apresentar esse painel que fala sobre regulação de plataformas e ECA digital, equilibrando ecossistema e inovação. E acho que a gente está aqui com pessoas que vão conseguir falar sobre isso de uma maneira muito diversa, o que é necessário para esse tema que é tão amplo, né, e que inclui tantas partes da sociedade. E aqui acho que a gente tem também um público muito específico e muito importante para esse tema, justamente aqui representado pela Cristiane. Eu fui convidada para ser moderadora e tenho essa missão também de abordar algumas partes muito importantes do que é essa regulação, que é chamada de ECA Digital, que é uma lei que foi aprovada em setembro de 2025
e está sendo desdobrada ainda, vamos dizer assim, em novas regulações, decretos e guias orientadores, né, principalmente pela Agência Reguladora de Proteção de Dados, a ANPD. A gente tem alguns desafios regulatórios que estão sendo discutidos, principalmente relacionados a plataformas digitais, com o objetivo de proteger crianças e responsabilizar algumas partes envolvidas justamente nessa criação de conteúdo no ambiente digital. A gente tem impactos jurídicos que vão ser discutidos aqui, institucionais e concorrenciais, das propostas como o ECA Digital, que também existem pululando no ambiente regulatório e legislativo do país. A necessidade também de equilibrar a proteção em direitos, segurança, liberdade, inovação e desenvolvimento do ambiente digital. E também a gente vai discutir efeitos potenciais dessas discussões para provedores, para plataformas, usuários, autoridades públicas e demais agentes envolvidos no funcionamento da internet. A dinâmica que a gente combinou aqui é que a gente vai passar por 2 blocos de perguntas para cada um dos painelistas. E a gente vai começar com o Guilherme, que está aqui do meu lado, que é o Guilherme Alves, que é gerente de projetos da SaferNet. A SaferNet trabalha, né, com proteção de crianças. E quando a gente fala de regulação de plataformas e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, quais são hoje, Guilherme, os riscos mais urgentes e quais elementos regulatórios são indispensáveis para que a proteção seja efetiva no ambiente digital? Bom, obrigado. Vocês me ouvem? Sim? Perfeito. Bom, obrigado, Paula, pela introdução. E, bom, a SaferNet acompanha esse tema, em especial a partir de 3 frentes, né? Uma das frentes envolve os nossos canais de denúncia, onde as pessoas podem denunciar conteúdos de violações de direitos humanos, em especial abuso por ação sexual infanto-juvenil na internet. Nosso canal, que é o denuncie.org.br. E um outro canal também que envolve denúncias de conteúdos de ataques às escolas. E no ano passado, esse tema de abuso por ação sexual entrou muito em discussão por conta do próprio ECA Digital, da questão da sexualização de crianças e adolescentes na internet. E a gente recebeu um pico de denúncias, de 63 mil denúncias nesse canal. Ele é operado em parceria com a Polícia Federal, o Ministério Público, que são as autoridades competentes para, de fato, investigar esses conteúdos, né? E esse é um tema importante para a gente, e a gente tem acompanhado com bastante cautela. E o fato da inteligência artificial ter entrado nesse jogo também impõe para a gente alguns desafios ainda maiores. No âmbito que envolve também o uso da internet, num segundo eixo que a gente acompanha, envolve também vítimas que nos procuram ajuda para relatar situações de violência online. E os temas que envolvem impactos à saúde mental de crianças e adolescentes também têm aumentado muito ao longo dos anos, e que envolvem em especial o uso excessivo, as dificuldades de um uso mais saudável, né? E aí o ECA Digital acaba trabalhando bastante esses temas quando a gente fala, por exemplo, do veto, né, às estratégias de design manipulativo para aplicações que são voltadas para crianças e adolescentes. E, por último, no terceiro eixo que a gente acompanha, é um trabalho muito forte com as escolas, né? E o ECA Digital também trabalha esse tema, quando coloca a educação digital como um dos princípios para o uso de tecnologias por crianças e adolescentes. E esse tema da educação digital, 2026 é um ano importante, não só porque o ECA Digital entra em vigor, a gente tem essas mudanças todas, mas também porque a educação digital passa a ser obrigatória nas escolas em 2026. Então, a gente tem uma janela de oportunidade importante para que a gente possa alinhar tanto esse aspecto regulatório, né, que envolve, em especial, as plataformas, mas também o trabalho que envolve dessa rede de proteção, das famílias, que são, né, atores importantíssimos também na lei, mas também as escolas, que atuam diretamente nesse aspecto da educação digital e tem um papel importantíssimo para, inclusive, traduzir essa lei para os interessados, né, para as crianças e adolescentes. A gente sabe que experiências de mera proibição
como a gente teve em alguns países, refletem, né, diretamente em algumas problemáticas, né? Então, desde você ter a migração das crianças e adolescentes para ambientes menos regulados, isso também põe riscos para a gente. E o ECA Digital, ele trabalha numa lógica diferente, né, da gente pensar em dividir essas responsabilidades para, inclusive, conseguir criar ambientes que sejam apropriados a cada idade. E acho que isso é um dos pontos importantes para a gente, que a gente tem acompanhado, de como tecnicamente e de forma regulatória a gente vai conseguir criar esses ambientes que sejam apropriados a cada idade. Porque o nosso objetivo, acho que quando a gente trabalha esses temas, é entender que a proteção das crianças e adolescentes é na internet e não da internet, né? Então, esses são pontos que a gente tem acompanhado com bastante cautela. E, claro, é importante ressaltar também que a participação da sociedade nesse processo é importante, porque a ANPD está agora com um processo de tomada de subsídios para que a sociedade possa contribuir para entender de que maneira o ECA Digital vai ser de fato regulado. Então, desde os aspectos, né, de conceitos que a lei traz, mas também quase esse aspecto de qual é a dose para cada uma das regulações que estão previstas. Então, essa tomada de subsídios está aberta, né, até dia 15 de junho. É importante também que, né, os provedores de conexão também são atores importantes, possam trazer suas contribuições técnicas, inclusive, sobre esse tema. Muito obrigada, Guilherme, por dar o pontapé aqui para a nossa discussão. Você mencionou alguns atores, porque justamente, né, como a regulação é ampla, a gente também tem algo que eu acredito que foi um ponto muito positivo, uma vitória para toda a discussão, que justamente o ECA Digital, ele abrange vários atores da sociedade. E eu queria trazer aqui a Marcela Matiuso, que é sócia e advogada da VMCA Advogados, para trazer um pouco também dessa ótica jurídica, respondendo aqui quais são os principais desafios para estruturar uma regulação de plataformas que seja clara, proporcional e compatível, com garantias fundamentais e sem gerar essa excessiva insegurança para o ecossistema digital, principalmente. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, Paula. Vocês estão ouvindo? Ótimo. Bom, primeiro, queria agradecer o convite da Brint para estar aqui, para conversar sobre esse tema hoje, que, enfim, como a gente já viu, é bastante desafiador. E é super difícil, né? Quando a gente está falando de regulação de plataformas de maneira geral, e ainda mais quando a gente está falando de uma regulação de plataformas que tem um impacto importante em crianças e adolescentes, a gente pensar nesses equilíbrios, né? Como é que a gente consegue construir algo que, de um lado, seja claro, porque os vários agentes que estão operando nesse ecossistema precisam ter clareza do que eles têm que fazer, do que eles não podem fazer, etc., e, do outro lado, que também seja suficientemente flexível para incorporar, e acho que esse é um ponto que, né, a gente já trouxe em alguma medida, os muitos tipos de provedores de serviço, de conteúdo que vão estar impactados por essa regulação, né? Então, se a gente olhar para o ECA Digital, ele cria obrigações específicas para algumas categorias, né? Então, por exemplo, se você oferece um jogo eletrônico, você tem alguns tipos de obrigação específicos voltados a isso. Se você é um provedor de redes sociais, mesma coisa, vão ter obrigações específicas voltadas para essa categoria. Mas também é uma lei que criou obrigações para qualquer provedor que opere com acesso provável de crianças e adolescentes. E hoje, né, a gente estava comentando da tomada de subsídios que está aberta da ANPD, né, que é a agência reguladora responsável pela regulamentação infralegal dessa legislação. Um dos pontos principais ali é exatamente esse, é entender, bom, tudo bem, mas o que quer dizer acesso provável, né? Para quem que essa lei está direcionada? É evidente que ela está direcionada para alguns atores, mas talvez não seja tão evidente que ela está direcionada para alguns outros, ou que alguns outros que podem ter acesso, né, a essa legislação deveriam ter os mesmos tipos de preocupação. Sei lá, né? Se você é uma instituição financeira, por exemplo, o acesso, né, é provável para uma criança e adolescente, como é que eu faço? Então, acho que um primeiro passo para a gente ter essa clareza, essa objetividade, para tentar responder a sua pergunta, Paula, é a gente fazer esse processo de discutir efetivamente para quem a lei se aplica e no que ela se aplica para cada um desses atores. A gente tendo essa clareza, fica mais fácil da gente estabelecer, inclusive, um diálogo desses próprios atores
com a autoridade, que é algo que é normal nesses processos regulatórios complexos, né? Que a gente não está falando de uma regulação típica que a gente chama, né, de comando e controle. Então, a autoridade vai lá, manda, você obedece e acabou. Geralmente é mais complicado do que isso. Tem alguma dimensão de conteúdo, o que vai ser autorizado, o que não vai ser. Então, acho que esse primeiro aspecto de definir quem são os agentes que têm que ser regulados e que vão ter que respeitar essas regras é extremamente importante. Eu acho que uma outra coisa que eu queria destacar desse processo, tendo em vista a especificidade do ECA digital, é a gente lembrar que a gente está falando de crianças e adolescentes. E seria, portanto, importante que a gente ouvisse crianças e adolescentes nesse processo, né? E essas pessoas, naturalmente, elas não tendem a estar no ambiente do debate regulatório de uma forma muito natural. Então, a gente pensar em mecanismos para que elas sejam ouvidas também. E isso não quer dizer, né, fazer absolutamente tudo o que a criança quiser. Não é isso, mas faz sentido a gente dialogar, entender como que está sendo o uso que as crianças e os adolescentes estão fazendo das plataformas, estão fazendo dos conteúdos, para que, inclusive, a regulação que venha seja uma regulação melhor direcionada e que faça mais sentido, né? E não seja uma coisa que, sei lá, a gente pensou aqui sozinho, sem conversar com ninguém, sem conversar com as crianças, sem conversar com os adolescentes, e aí isso acaba não fazendo sentido. Acho que esse é um processo super importante para respeitar os direitos fundamentais desses agentes, né? Eles serem ouvidos, eles terem uma voz nesse processo. Então, vou ficar por aqui nessa minha primeira resposta. Acho que tem várias outras coisas que a gente ainda pode discutir. Obrigada. Obrigada, Marcela. Realmente esse ponto é muito importante. Um dos atores são as crianças e adolescentes. E acho que tem também a gente trazendo um pouco a minha parte institucional, que a internet é positiva, né? A gente também olhar para o que a internet traz de positivo também para crianças e adolescentes, e a gente não, né, acabar caindo em regulações excessivas, né, ou proibições que vão também talvez levar essas crianças e adolescentes para lugares que sejam até talvez mais inseguros do que a gente imagina. Muito obrigada por esse ponto de vista. Eu vou passar agora para o Paulo Henrique Oliveira, que é chefe de gabinete do presidente do CAD, que o CAD ainda não está diretamente falando de ECA digital, talvez alguma hora caia na mesa de vocês, mas há outros aspectos do ponto de vista concorrencial, que justamente quando a gente fala de regulação de plataformas de uma maneira geral, implica justamente o que essas propostas regulatórias voltadas para plataformas podem impactar na dinâmica do mercado digital e se há risco de que soluções, como a gente estava discutindo, mal calibradas, acabem produzindo barreiras, assimetrias ou efeitos indesejados sobre a competição. Como que o CAD tem olhado para isso hoje? Obrigado, Paula. Vocês estão me ouvindo? Só para eu falar. De novo, como a Marcela falou, agradecer a Brint pelo convite e tentar direto ao ponto assim, de algumas das coisas. O CAD não tem nenhum caso ainda relacionado ao ECA digital em si, mas a gente tem conversado com a ANPD bastante para o desenho de várias das ferramentas que o ECA digital precisa e que a ANPD, pelo tempo da autoridade, etc., não tem expertise. Então, no ECA digital tem vários desenhos, por exemplo, que exigem ver o tamanho de agente de mercado, e a gente tem contribuído com a ANPD, acho que quase toda semana, falando com eles sobre isso e montando estrutura sobre isso. Então, pelo lado infraestrutural da regulação, a gente já tem atuado, não pelo lado sancionador. Respondendo a pergunta, indo direto ao ponto, eu acho que tem uma série de outras regulações, daria para conversar aqui, tem várias que vão lidando com questões de mercados digitais, mas olhando para o ECA em si, o que a gente olha são preocupações meio que de duas naturezas e que se desmembram em duas coisas cada uma. Então, vou tentar ser bem organizado nessa ideia, assim. Tem preocupação de natureza mercadológica, que tem a ver menos com a existência da regulação em si e mais com o modelo de negócio dos agentes que vão ser regulados. Então, em algum aspecto, a gente está lidando aqui com agentes que são ou muito pequenos ou que podem ser extremamente grandes na internet. E aí você tem uma assimetria de como o mercado se organiza em torno da regulação. Tem um primeiro conjunto de preocupações que a gente tem conversado com a ANPD e conversado internamente no CAD, que tem a ver com a arquitetura.
A Marcela chegou a falar sobre isso, mas se eu retiro em algum nível a entrada de um conjunto grande de atores dentro do regime dessas plataformas ou desse provedor de aplicação, eu modifico a forma como a arquitetura dessas plataformas é construída. Então, no decreto que implementa o ECA lá, por exemplo, tem discussões sobre feed infinito, rolagem, etc. Esse tipo de coisa modifica a estrutura de poder de mercado que uma plataforma como o TikTok ou como o Instagram tem, dado que a existência do feed infinito ali é um elemento central do modelo de negócios deles, é o que garante que tem algum nível de poder de mercado. Então, se eu modifico essas estruturas de mercado da plataforma, eu estou modificando em algum nível relações de poder de mercado, relações concorrenciais e relações que têm a ver com a interface entre a atuação CAD, a NPD e até outras agências. Esse é um primeiro conjunto de preocupações. Tem um segundo conjunto de preocupações, também pelo lado do mercado, que tem a ver com a economia de escopo de dados das plataformas. Se eu modifiquei a arquitetura da plataforma, eu modifiquei a forma como a plataforma recebe e amalgama dado. Se a gente está lidando agora no campo da plataforma muito grande, a forma como ela tira e trata dados, por exemplo, dentro de uma plataforma de... enquanto o carro explode. Dentro de uma plataforma de rolagem infinita de rede social, pode fazer com que essa plataforma não consiga alavancar esses dados para um outro serviço. Então, por exemplo, se o TikTok está oferecendo o TikTok Shop junto com a rolagem infinita do TikTok rede social, pode ter um problema de poder de mercado, de eu alavancar meu poder de mercado da rede social para o mercado de marketplaces. Então, se eu modifico a estrutura da arquitetura da plataforma nesse lado aqui, onde o ECA interage, eu estou modificando o poder de mercado que a plataforma tem no outro lado. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando, porque você pode acabar atuando indiretamente sobre segmentos que você não espera ali. Dado que esses ecossistemas, aqui pelo lado dos grandes, são relevantes. Assim. Então, esse é um primeiro grupo de conjunto de preocupações. Tem um segundo grupo que é pela regulação em si. E aí eu acho que faz sentido dividir aqui, primeiro, na simetria que tem a ver com essa questão que eu estava discutindo, entre pequenos e grandes, e depois na simetria que tem a ver com a escala dos grandes. O que é esse primeiro lado aqui de pequenos e grandes? Que é meio que teoria clássica da regulação em algum nível, mas se eu estabeleço um custo, qualquer que seja, para agentes muito pequenos que podem estar disputando no campo da internet com esses agentes grandes conseguem tomar esse custo em algum nível. O agente pequeno não consegue tomar, então eu posso estar gerando uma regulação que bloqueia a competição para agentes pequenos nesse mercado, enquanto um agente platformico grande consegue dar custo dessa regulação. Para esses dois lados que eu vou discutir aqui, eu acho que o exemplo mais clássico não é nem o compliance da arquitetura, que é uma discussão a ser feita, mas é o compliance de aferição de idade, por exemplo. Então, para aferição de dados, os mecanismos que a gente discutiu dentro do governo, em algum nível, que tinham propostas que vão desde já o GovBR até outros mecanismos, o custo deles é muito distinto. Então, a gente tinha propostas que tinham um custo por clique de quase R$1, o que é proibitivo para um agente pequeno, até propostas que eram muito baixas, e eu vou entrar no segundo nível de dimensão aqui. Então, tem essa possível assimetria de eu criar uma barreira de entrada objetiva, dado que eu estabeleci um mecanismo de controle, que é um corte meio seccional para agentes grandes e pequenos. Então, tem algum nível de cuidado aqui, para garantir que o pequeno tenha capacidade de entrada. E aí, o segundo conjunto tem a ver com o corolário disso. Se eu estou estabelecendo um custo de entrada para pequenos e grandes, talvez quem consiga prover soluções ótimas, no sentido econômico, para esse custo de entrada seja justamente quem tem escala, ou quem já é um gatekeeper da internet. Então, uma preocupação que a gente tem, por exemplo, é que a oferta de soluções de aferição de dados seja uma oferta feita por grandes provedores que detêm lojas de aplicativo, que aqui tem dois nomes, Google e Apple. Na medida que eu estabeleço que esses agentes conseguem tomar o melhor custo, de fato, para estabelecer essas soluções, eu posso estar criando uma outra barreira de entrada aqui, num mercado em que toda a construção de dados nesse segmento acaba passando mais ainda por Google e Apple, dado que eles conseguem oferecer uma solução relativamente não proibitiva. Então tem um trade-off aqui. A solução pode ser ótima do ponto de vista, no primeira escala, eu garantir que o pequeno não se perca no processo, mas pode gerar numa segunda escala um fluxo de dados que gera mais monopólio, oligopólio ou duopólio do outro lado. Para não estourar, eu acho que essas são 4 preocupações que a gente já conversou com a NPD e que a gente tem se debruçado. Óbvio que a gente tem que esperar processo, esperar a regulação, etc. Mas eu entendo que tanto o MJ quanto a NPD tem tentado desenhar pensando um pouco já nesses 4 conjuntos aqui de possíveis repercussões concorrenciais, tendo em vista o ECA, e espero não ter estourado muito tempo, gente. Perdão. Tá ótimo, Paulo. Obrigada pelo panorama. Eu acho que
Ficamos felizes de ver, né, que o CAD tem trabalhado com a ANPD justamente olhando para essa questão de possíveis barreiras não intencionais ao mercado concorrencial, enfim, ao ecossistema de uma maneira geral. A gente estava conversando, né, Guilherme, antes de começar, justamente sobre outras lojas de aplicativo, a não ser Apple e Google, e como que elas seriam implicadas, né, dentro dessa nova regulação. E acho que justamente vou falar pela terceira vez da tomada de subsídios, acho que para mostrar a importância que tem a participação, né, dos agentes que podem ser regulados pelo ECA Digital. Para participarem dessa tomada de subsídios. E acho que a gente, né, Cris, a gente já falou algumas vezes e já encarou algumas questões de propostas regulatórias que justamente poderiam oferecer esse tipo de barreira, né, principalmente para os provedores, como é o caso do Fair Share, que é continuamente discutido. Eu vou trazer aqui uma pergunta que é muito relacionada com isso, que é justamente o que precisa ser preservado para que eventuais avanços regulatórios não desorganizem o funcionamento do ecossistema da internet e não transfiram de maneira inadequada responsabilidades entre diferentes agentes da cadeia digital. Joia. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar com todos vocês. Foram escolhidos a dedo pela equipe da Brint, então é muito bom estar com vocês. Eu vou separar um pouquinho a sua resposta em 2 pedaços. Primeira parte, falar um pouquinho sobre regime de responsabilidade e plataformas em geral, né? Conteúdo, programação e tudo mais. Nós tivemos um primeiro impacto recente para os provedores, que foi a decisão do STF com relação ao artigo 19 do Marco Civil. Então, para a gente trazer isso para o nosso campo, e daí eu vou ser mais simplista, tá? Para facilitar um pouco dessa explicação. Dentro do Marco Civil da Internet, nós temos o artigo 19. E ele falava o seguinte, no passado: todo conteúdo que constasse na internet, que alguém colocasse na internet, quem estava ali não era responsável, exceto se houvesse uma regra, uma ordem judicial de retirada daquele conteúdo e a empresa não cumprisse a ordem de retirada. Daí sim ela seria responsabilizada. Então, esse era o regime. Você tinha que descumprir uma ordem judicial e daí sim você era responsável por aquilo que estava lá. Com a decisão do STF, essa lógica muda totalmente. E esse artigo 19, ele é considerado em parte inconstitucional. E o STF falou o seguinte: olha, esse artigo, essa regrinha de eu tenho que tirar e tenho que descumprir, ela vai valer só para empresas que oferecem serviços de e-mail, para mensageria e para videoconferência. Para todo o resto, falando de uma maneira mais simplificada, para todo o resto, vale uma outra regra do Marco Civil, que é o seguinte: aquela pessoa que está incomodada com aquele conteúdo, ela notifica a empresa, pede para retirar o conteúdo e a empresa tem que retirar o conteúdo. Simples assim. Não precisa obedecer a ordem judicial ou ter a ordem judicial no meio da história. E daí isso levou uma série de discussões do tipo: e se esse pedido de retirada de conteúdo for um pedido indevido ou for um pedido abusivo? E daí começou uma série de discussões no STF por conta dessa mudança de lógica. Mas isso foi decidido lá, isso ficou dessa maneira lá. O problema é que essa nova lógica de eu peço para tirar o conteúdo e você tem que me atender, senão você é responsável, independente da ordem judicial, ela cria desafios no dia a dia. A gente não tem uma regulação clara ainda com relação a esse ponto e a gente não tem uma estrutura também de fiscalização clara. Ou seja, ainda existe um vácuo de como isso vai funcionar na prática. Como o Marco Civil, que foi alterado pelo STF, vai passar a funcionar no nosso dia a dia e na nossa relação com a própria internet. Além disso, o STF pediu para o Poder Legislativo providenciar normas, né? Publicar normas que facilitassem essa compreensão, essa nova dinâmica. E isso ainda está em debate. É um trabalho legislativo. Então, primeiro eu queria pontuar essa questão com relação à regulação de conteúdo propriamente, né?
E esse é um problema e isso impacta os provedores diretamente. Por outro lado, nós temos o ECA digital, ou seja, uma especificidade trazida para a proteção das crianças e dos adolescentes. Proteção essa que está já estabelecida na Constituição, lá no 223, já há bastante tempo, né? Só que vem uma regra, vem uma norma absolutamente repleta de conteúdo, repleta de categorias e de particularidades. E isso é preocupante. Embora o seu contexto geral, os seus fundamentos sejam absolutamente pertinentes, importantes, e a gente precisa sim dar conta de proteger as crianças e os adolescentes no ambiente digital, isso não existe nenhuma dúvida. Mas a forma de se fazer isso é um problema. A Brint ela participa de um grupo de trabalho, né? É um grupo internacional que trata de moderação de conteúdo e regulação de plataformas com as grandes big techs, com as grandes empresas que poderiam ser, em tese, categorizadas como gatekeepers. E nesses grupos de trabalho, o que a gente trata é que o grande desafio para as crianças e dos adolescentes não está tão relacionada às funcionalidades e àquela categorização que é trazida pelo ECA, mas muito mais pelos detalhes escondidos dentro das grandes plataformas. Então é o que a gente chama de harmful design. O harmful design ele é muito mais problemático para as crianças e adolescentes do que uma categoria ou uma funcionalidade, por assim dizer. E isso não está endereçado no ECA digital. Então, o ECA digital ele traz desafios operacionais e ele não vai no âmago do problema que afeta efetivamente uma criança ou um adolescente. Então, um harmful design, só para deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo a gente, imagina que eu entre no meu joguinho, eu sou uma criança, estou lá jogando e eu estou num ambiente de uma cidade moderna e bonita, onde só há pessoas brancas e de olhos azuis. Essa noção que passa é uma noção chamada de harmful design, está dentro desse contexto, ou seja, ela passa indiretamente informações que são prejudiciais à constatação das diversidades que nós vivemos, que faz parte da nossa vida. E isso é muito prejudicial e isso não está endereçado lá. E daí o ECA ele passa a ter uma outra complexidade também. A partir do momento em que eu tenho uma norma querida pela população, sem nenhuma dúvida, mas que se você quebra o compartilhamento dela, quebra ela em categorias, você perde o controle do todo, esse é um problema. E por que eu perder o controle do todo? Porque a regulação que a gente vê através da ANPD, o estilo de regulação que a ANPD imprime no seu trabalho é muito distinto. E a chance de haver uma compartimentação do ECA digital é grande, do ponto de vista prático, operacional, das empresas que oferecem os conteúdos. Então, essa é uma preocupação nossa e isso pode resultar numa internet diferente do que nós vemos ela hoje. Eu não vou dizer que é uma splitternet da vida, né? Mas pode gerar ausências de conteúdos relevantes, inclusive para as crianças e adolescentes, e pode gerar uma permissividade para situações de harmful design que não estão ali dentro categorizadas adequadamente. Ou seja, a nossa relação com a internet, a nossa relação com o conteúdo pode ser impactada de forma negativa com um maior grau de chance, eu diria. Embora, né, a necessidade da norma e os fundamentos da norma seja absolutamente querido pela população em geral. Obrigada, Paula. Obrigada, Cristiane, por trazer esses pontos para a discussão. Acho que a gente está ainda também nesse...
vou chamar de limbo, depois da decisão do STF, e aguardando, né, o que vai vir provavelmente do Executivo, né, para realmente a gente conseguir ter uma clareza maior do que significam essas mudanças no Marco Civil da internet e como que isso vai impactar. Essa questão do harmful design, eu entendo também que o ECA-Digital ele traz algo sobre safety by design, né? Eu não sou especialista, então vou trazer o especialista aqui, que é o Guilherme, para falar um pouco justamente do que, Guilherme, um pouco de como avançar nessa proteção digital para crianças e adolescentes, com esse foco em prevenção, responsabilização adequada, acho que é um pouco do que a Cris estava trazendo, e o que seria essencial para garantir isso. Enfim, tendo em vista a complexidade técnica e social também no ambiente online. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar bastante por vários desses desafios que envolvem desde o aspecto mais do princípio, agora da regulação, da concorrência, mas acho que é importante a gente entender que a gente está no meio de um processo que vai ser longo, né? Um processo que vai ser longo de regulamentação mesmo e de entender quais são o que cabe a cada ator e o que cabe a cada setor, né, nesse processo. Eu entendo que a questão que envolve, né, esse design que é danoso, né, ou design manipulativo, ele está presente sim de alguma forma no ECA-Digital, pensando na avaliação de risco que se faz dos serviços de acesso provável ou direcionados para crianças e adolescentes. Agora, claro, esse processo que a gente está agora de tomada de subsídios para entender melhor esses conceitos vai ser super importante justamente para que a gente possa dirimir essas dúvidas do que é o que a gente está falando exatamente, quais são esses mecanismos que a gente gostaria que fossem, não fizessem parte do que a gente entende como o safety by design, né? o privacy by design, pensando crianças e adolescentes. Não vou entrar tanto nesse aspecto, porque acho que de fato é uma discussão que está em andamento, mas eu entendo que isso está presente sim dentro do espírito da lei e dentro, inclusive, do regulamento que a gente tem, que agora está guiando esses outros processos junto da agência reguladora. Eu vou trazer um ponto aqui importante, saindo um pouco dessa esfera da regulação, da concorrência e do aspecto mais técnico, que é, até resgatando um pouco um ponto que a Marcela falou da participação das próprias crianças e adolescentes nesse processo, que é, de novo, a gente está num momento importante de conseguir fazer um alinhamento fino entre essas mudanças que vão ter um impacto muito significativo nessa internet que a gente conhece, e eu espero que seja um impacto que seja positivo, né? Porque a gente tem muitos e muitos problemas que têm impactado o desenvolvimento das crianças e adolescentes. E a gente está nesse momento para alinhar esse aspecto, de fato, com o aspecto que envolve a educação digital dessa geração. De novo, a gente conseguiu nos últimos anos fazer um movimento importante, bem articulado, de trazer a aprovação de novas leis que trazem questões importantes para a proteção de crianças e adolescentes, junto também de diretriz de educação que colocam a educação digital como um direito e uma obrigação das escolas. Agora, isso não é óbvio, né? A gente sabe que falar sobre esses temas não é óbvio. A gente ainda precisa muito qualificar a discussão do que é essa educação digital que a gente está falando e quais são as maneiras que a gente pode encontrar para que essas crianças e adolescentes possam aprender sobre os seus direitos e possam não só serem espectadores passivos desse processo de mudança, mas também ativamente poder construir uma rede diferente. Porque acho que uma rede diferente é o que a gente quer mesmo, assim. Claro, pensando em algumas coisas, a gente quer que outras coisas, em especial essa resiliência na internet, se mantenha, mas acho que a gente está num momento importante de ter esperança que é um processo que a gente pode ter mais participativo e com resultados mais de longo prazo. A gente tem acompanhado esse processo junto com as escolas, um projeto que chama Disciplina de Cidadania Digital, em que a gente tem acompanhado muito de perto os professores no processo. E é muito desafiador falar sobre isso, é muito desafiador, inclusive, entender todo esse processo que a gente está de mudanças regulatórias, inclusive com muita desinformação sobre o ECA-Digital, né? Então, tem um trabalho importante de todos os atores e da própria agência de conseguir traduzir essas mudanças para que essas pessoas que não são as técnicas, não são as especialistas, possam entender mais sobre esse processo. Então, assim, vou encerrar aqui, mas agradecendo pela oportunidade do debate, Paulo e colegas, pelo convite da Brint, e dizer que a gente está aqui na SaferNet muito acompanhando de perto esse processo e aprendendo muito também de um processo que a gente sabe que é desafiador, mas que é super importante.
Muito obrigada, Guilherme. Eu vou passar direto para a Marcela, que só para respeitar o nosso tempo também. A gente falou um tanto aqui desses cuidados normativos e institucionais. Eu acho que para todos nós que estamos acompanhando esse processo de implementação do ECA Digital, acho que o cuidado institucional está sendo muito claro, né? O cuidado da agência que foi delegada para fazer esse trabalho, junto com o executivo e com uma abertura de diálogo importante, institucional, com os atores envolvidos. E eu queria trazer para você também, se você tem algum ponto, além desses que foram discutidos, dos cuidados normativos e institucionais, para que seja evitada uma regulação que possa ser, como mencionado pela Cristiane, excessivamente aberta ou ambígua, e que, na prática, seja muito difícil de ser aplicada. E o que seria essencial, então, para garantir, do ponto de vista jurídico, né, uma previsibilidade de uma aplicação dessa regulação? Obrigada de novo, Paula. Acho que é isso. Assim, gente, do meu ponto de vista, o principal desafio, talvez, nessa dimensão, é que a gente trabalha no ECA Digital, acho que todo mundo falou isso em alguma medida, com vários conceitos que, e não tem como ser muito diferente, são conceitos abertos, né? Então, sei lá, para usar o exemplo que a gente mencionou, assim, essa aplicação, né, esse serviço aqui é de acesso provável por crianças e adolescentes. Tá bom, o que isso quer dizer, né? Então, eu acho que tem um esforço inicial, que é um pouco esse esforço que a gente está fazendo agora, que é conceitual mesmo, da gente ter balizas e parâmetros mínimos sobre o que a gente está falando. E todo mundo compartilhar desse vocabulário. E acho que, de novo, assim, com participação, quanto mais ampla ela for, melhor, para que esses conceitos sejam melhor, enfim, definidos, melhor debatidos e a gente chegue em algo que faz sentido. Então, acho que esse seria um primeiro ponto que eu destacaria do ponto de vista normativo, que acho que é muito importante. A gente passar por um processo de conscientização e concretização sobre esses conceitos. Acho que tem um outro ponto que, na minha visão, é muito importante, que talvez dialogue um pouco com o que o Paulo colocou, que é a gente pensar nessa regulação de plataformas de uma maneira um pouquinho mais ampla do que só pensando no ECA Digital, né? É isso, tem decisão do artigo 19 do Marco Civil, tem processo de legislativo do PL de IA, tem discussão a respeito de regulação concorrencial de plataformas. Então, é super importante que essas discussões elas se conectem, né? E acho que o esforço aqui é um pouco esse, bom, tudo bem, vamos olhar para o todo, porque a internet não é um negocinho que assim, tudo bem, você aplica essa regra e aí não aplica outra, ou você aplica essa quando você quer, enfim. Então, acho que esse processo, para garantir segurança jurídica, para garantir uma coerência normativa, também é muito importante. Então, é importante que o Congresso pense nisso na medida do possível, né? Quando está fazendo a legislação, mas que a gente também, nesse processo de aplicação, pense de uma maneira holística. Então, assim, que a NPD não fique lá encastelada sozinha, que o CAD não fique lá encastelado sozinho, que todo mundo converse para que essa construção seja mais produtiva. E acho que o ECA fornece um bom lugar para a gente tentar fazer isso. Então, de novo, acho que teria várias outras coisas que a gente poderia conversar, mas vou tentar ficar aqui para a gente respeitar o nosso tempo. Obrigada. Obrigada. É interessante olhar para essa colcha de retalhos, né? Um pouco que acaba sendo formada por essas tentativas de regulação e, enfim, outro ator muito importante dessa discussão é o legislativo, né? Então, o quanto que também é importante que o ECA seja cada vez mais, ou enfim, né? Que essa discussão do ECA também sirva de exemplo para essas definições que são tão importantes e tomara que sejam importantes também para o que está sendo escrito hoje por alguns parlamentares, né, para que justamente no futuro a gente consiga ter um direcionamento mais claro do que quer dizer acesso provável, do que são as categorias diferentes de empresas impactadas por regulações. Para
continuar a nossa discussão, vou voltar a falar com o Paulo sobre a visão do CAD, sobre questões específicas, né, de práticas das grandes plataformas que merecem atenção regulatória e concorrencial hoje, especialmente alguns temas como a autopreferência, restrições a canais alternativos, uso obrigatório de sistemas nativos, acesso a funcionalidades essenciais, barreiras à contestabilidade dos mercados digitais, que acho que é um pouco do que a Marcela estava falando, o que são esses conceitos e como que o CAD está olhando para isso dentro dessa questão concorrencial. Obrigado, Paula. Eu fazendo muito coro com a Marcela aqui, e antes de ir para a concorrência, eu acho que tem um processo, e olhando para o lato sensu, eu vou chegar nessas práticas aqui, de todas as formas regulatórias ou de políticas digitais que a gente tem meio que um caminho geral sendo traçado. É engraçado ver como em múltiplas regulações, em múltiplos debates regulatórios, no 2338, no 4675, no DECA Digital, que eu esqueci o nome, que virou DECA Digital para mim hoje em dia, todos eles têm uma mesma discussão sobre conceituação aberta. E a Marcela entrou nisso, eu vou entrar nesse conceito. Mas eu acho importante a gente entender que existe um processo aqui que tem a ver com o objeto, porque o objeto é aberto. É impossível desenhar regulação para esse objeto com a lógica de regulação de telecom, com a lógica de regulação de mineração, com a lógica de regulação de óleo e gás. É impossível. Você não está trabalhando no mesmo nexo regulatório. É como se a gente estivesse trabalhando com física newtoniana e física quântica. As coisas não funcionam na mesma coisa. Então, os conceitos vão ser abertos. E eles vão ser abertos na medida em que... E aí eu entendo que os agentes, possivelmente, ou regulados, tenham preocupações com isso. Eles vão ser abertos por uma discricionariedade que o regulador tem que ter e que só vai ser superada com capacity building no regulador. Com o regulador criando capacidade em relação àquilo. Eu não sei quem aqui teve o prazer de ir à NPD, e eu acho que é uma comparação real com a transformação da agência. A NPD é em cima de um shopping de imóveis. E ela está tentando regular a internet no Brasil. É de se esperar que tenha uma dificuldade de adaptação dos conceitos aqui. Então, essa comparação de você sair de cima do shopping de imóveis para se tornar uma agência reguladora tem a ver também com esses conceitos hiperabertos serem adequados e depurados com o processo regulatório. E vão ter erros e acertos nesse meio do caminho. Então, eu só quero começar por esse ponto, porque é esse processo de aprendizado que o CAD passou. É um processo de aprendizado que por algum momento a Anatel passou. E com formas regulatórias diferentes. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Um segundo, para eu acabar rápido e entrar na discussão dos tópicos que você falou, tem a ver, mais uma vez, com um ponto que a Marcela tocou, sobre essa coxa de retalhos regulatória. A minha interpretação, e ainda que a gente tenha cada um do seu quadrado aqui da atuação regulatória, o CAD tem interesse absolutamente zero de regular ou de atuar sobre qualquer coisa que tenha a ver com conteúdo. Não tem como negar que se o objeto aqui é o mesmo, e é a internet e o digital em suas múltiplas dimensões, vão ter diferentes atuações regulatórias sobre o mesmo agente, sobre o mesmo conjunto de agentes. E é inseparável olhar para a discussão de modelo de negócios da discussão de conteúdo ou de segurança. É inseparável. Quando a gente está discutindo safety by design, o design é parte do modelo de negócio, como eu estava dizendo antes. E isso se reflete na forma de originação de conteúdo para criança, adolescente, etc. Tem um artigo excelente de hoje, do Cassius Stein e do Leonardo Burstein, que é um grande economista brasileiro, no New York Times, discutindo o modelo regulatório australiano para criança e adolescente. E entrevistando as crianças e adolescentes na Austrália e fazendo um estudo gigante com 5 mil crianças e adolescentes, etc., mostrando que para uma criança e adolescente médio australiano, ela, entende que se ela romper o regime de controle, ela não é punida. Em economics básico, quer dizer que eu não vou fazer nada então. E 2, que eu só sairia daquela plataforma se 70% dos meus colegas saíssem. E que quem sai num ranking de popularidade cai. Ou seja, assim, se você... Economia básica, você percebe que o modelo proibitivo aqui não funciona. Então tem um meio do caminho aqui. Isso tem a ver com também as ferramentas para a concorrência. Então todos esses autopreferência, barreiras à entrada, a gente está discutindo isso aqui, como eu coloquei na primeira resposta, exatamente em relação às plataformas. Se o Google ou a Apple passam a fornecer a ferramenta de aferição de idade,
existe um incentivo aqui para que o Google, dentro de seus serviços, autopreferencie a sua ferramenta. E que para os agentes que dependem do Google num outro serviço, comece a ser dependente da ferramenta que o Google vai ofertar alavancado. Você falou do caso das App Stores, o CAD teve essa decisão agora recente, que abriu as App Stores no Brasil para outras App Stores que não a nativa. Isso é uma decisão objetiva. O que impede o detentor do sistema operacional que oferece a App Store oferecer bundleadamente, em venda casada, a solução de aferição? Então, assim, para parar o tempo acabou. Um monte de perguntas e um monte de conceitos que a gente não tem resposta ainda, e a gente só vai ter com o capacity building das agências, entendendo isso, passando por esse processo, dialogando com a NPD, CAD, Anatel, etc. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de calma, mesmo que esses conceitos assustem, assim. Não vai ter muito como fugir de ter uma curva, entender, e sair um pouco da loja de imóveis, que vai demorar um tempo, mas vai sair. Então, perdão estourar o tempo de novo. Obrigada, Paulo. Acho que é importante colocar aqui também como contexto, né, que hoje a agência reguladora, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, antes do ECA Digital ser aprovado em setembro de 2025, era uma autoridade, né? Então tem uma curva de aprendizagem, não só uma curva de aprendizagem, uma curva de elevação, enfim, de quantidade de quadro de pessoas que têm hoje trabalhado na NPD. Então, eles estão formando um quadro de servidores também muito competentes para trabalhar com esse tema. Pensando aqui que a gente já está negativa, mas a anfitriã tem bastante tempo. A gente também gostaria de tocar, principalmente com o público que a gente está aqui hoje, para entender, Cris, como que os provedores regionais observam o debate que está sendo feito do ECA Digital, de regulação de uma maneira geral, para a proteção de crianças e adolescentes online, e quais as preocupações que surgem quando a gente discute essa ampliação de deveres, que você comentou, de obrigações e responsabilidades, e especialmente para os agentes que não exercem controle sobre o conteúdo, que é o caso justamente dos provedores de internet. Obrigada pela pergunta, Paula, para tentar ser bem direta. Os provedores, eles vivem um cenário hoje de ecossistema digital, tá? Além do provimento do acesso à internet. Os provedores ensinam seus usuários, tiram dúvidas dos seus usuários e fazem parte de um ecossistema muito mais integrado do que a gente tinha 5 anos atrás. Por conta disso, por conta dessa característica, digamos, real, né, da realidade, é importante a gente separar aquilo que é regulação de plataformas daquilo que é moderação de conteúdo. A gente entende que são 2 itens distintos, 2 contextos distintos. E também para isso, para que essa diferença fique clara, a gente tem que mudar de conceitos abertos para regras principiológicas. E isso parece que está um pouco distante do nosso atual cenário, tanto dos projetos de lei que nós estamos discutindo, como também dos projetos do próprio Executivo de Serviços Digitais. Então, se a gente conseguir traçar um paralelo ao que foi o Marco Civil quando ele nasceu, e a sua natureza principiológica, que atendeu à dinâmica de inovação, de provimento de acesso, de infraestrutura e de educação digital, que antes não se sabia nada a respeito do que era acessar alguma coisa depois de um BBS, né? A partir do surgimento da internet. Se a gente conseguir resgatar um pouco daquilo, talvez a gente tenha um futuro mais adequado para os provedores e para todo o ecossistema do que é regulação de plataformas e quem deve ser regulado e por quê, de forma principiológica, e o que é moderação de conteúdo adequada, inclusive para as crianças e adolescentes. Então, essa é a nossa preocupação central. Obrigada. Muito obrigada a todos aqui. Fico muito feliz de ter moderado esse painel. É um tema que, como mãe, me interessa muito, mas também acho que a gente cada vez mais está mostrando, né, que o Brasil tem olhado para isso de uma maneira multissetorial, que a gente tem, né, profissionais super qualificados olhando para isso, envolvidos nesse tema, para que a nossa internet também continue sendo uma internet que seja aberta, globalmente conectada. A internet é de todos e deveria ser para todos de uma maneira segura e confiável. Então, muito obrigada por trazer a Internet Society também para participar dessa conversa.
extremamente qualificada. Adorei falar com vocês, adorei também o pessoal que está aqui olhando e aprendendo um pouco com a gente. Muito obrigada novamente. Ficamos por aqui com 5 minutinhos de atraso só. Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Tick tock, I won't